Grande prazer estar aqui novamente. Eu pretendo dar seguimento ao que nós começamos a apresentar. Infelizmente, tivemos essa interrupção aí de uma semana. Eu agradeço a vocês pela compreensão. Houve uma pergunta que me foi inicialmente feita sobre se os slides dizem respeito apenas à primeira aula ou à segunda. Na verdade, eu vou tomar estes slides como uma espécie de base, e de uma base não necessariamente vinculante. Então, alguns slides eu vou comentar, outros não. E eu vou tomar a liberdade também de empreender algumas modificações de uma semana para outra. Então, por exemplo, eu deixei aqui uma série de slides que corresponderão ao nosso encontro de hoje, que de alguma maneira retomam algumas coisas que nós vimos no nosso primeiro encontro e, por outro lado, apresentam outros aspectos, outros assuntos, outras questões inteiramente diferentes daquela que nós vimos. O meu propósito com isso, eu respondo exatamente a sua pergunta, é tentar transmitir a vocês o máximo de elementos que eu possa, partindo de uma espécie de voto piedoso de que vocês tenham interesse de examinar isso depois em casa, né? E justo por isso eu tomei o cuidado, em todas as vezes que me refiro a uma fonte, citá-la de tal maneira que, de forma inequívoca, qualquer um de vocês possam ter acesso a essa mesma fonte. Então, muitas vezes vai acontecer que um ou outro slide não vai ser comentado, às vezes outro vai ser repetidamente trazido aqui à discussão, mas é uma opção que eu fiz de poder apresentar elementos que pudessem estar o tempo todo à disposição de vocês. Tá bom? Então, nunca uma série de slides vai corresponder exatamente a tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui. Alguma outra questão prévia que vocês queriam colocar? Podemos dar início ao nosso encontro de hoje. Fiquem inteiramente à vontade. E como um exemplo disso que eu acabo de dizer, eu vou voltar hoje a alguns slides que nós já vimos. Por exemplo, vocês encontrarão nesta série de slides de hoje a tradução de um original que eu tinha um pouco de dúvida sobre se nós teríamos tempo para examiná-lo aqui hoje. Eu fiquei retocando isso até praticamente há pouco tempo atrás, mas de qualquer maneira ele está aqui, né? É uma tradução que eu mesmo preparei e de uma espécie de esboço de conto do Kafka que tem muita pertinência para o que nós estamos discutindo aqui, mas, de toda maneira, talvez a gente não tenha tempo de percorrer todo esse material. Mas eu queria, antes de mais nada, voltar a um problema que vai nos acompanhar durante toda essa nossa série de encontros, que é o problema da relação memória-esquecimento. Um problema central, a meu ver, na obra do Kafka e absolutamente decisivo na obra do Nietzsche.
E como hoje nós vamos tratar da colônia penal, diretamente da colônia penal, eu gostaria de introduzir o nosso encontro de hoje rememorando a técnica da memória em Nietzsche. Vocês devem se recordar que nós já vimos isso no nosso primeiro encontro, como fazer no bicho-homem uma memória, como gravar algo. Todo mundo está ouvindo, gente? Indelével. Percebam bem, gravar algo indelével tem a ver já diretamente com a questão da escrita, e no caso a escrita na alma. Gravar algo de modo indelével, nessa inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana. Esse antiquíssimo problema, como se pode imaginar, não foi resolvido exatamente com meios e respostas suaves. E aqui vem então o grande axioma da psicologia mais antiga. E essa frase, entre parênteses, para mim é absolutamente fundamental. A psicologia mais antiga e a mais duradoura. E nós veremos como isso se conecta diretamente com Kafka. A saber, grava-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas aquilo que não cessa de causar dor permanece na memória. Então nós temos uma relação metafórica entre a memória e a escrita, e por um lado, e por outro lado, entre a memória e o sofrimento. Apenas aquilo que não cessa de doer, de causar dor, permanece inscrito na memória. E uma coisa que é central aqui, decisivo aqui, essa memória é uma memória corporal. Em Nietzsche, quer dizer, escreve-se, em última instância, no corpo. O corpo é o palco da história da hominização. E aqui há um ponto que deve ser especialmente destacado. É aquilo que, digamos, marca toda a questão da forma, da solenidade, portanto, do rito. E vejam, em toda parte na vida de um homem e de um povo, aonde existe solenidade, gravidade, segredo, né? No âmbito do solene, vocês percebem que aqui Nietzsche está ao mesmo tempo tratando a questão do solene e a questão do sagrado. Em todos esses espaços sociais onde se estabelecem ritos, aí aonde se, por assim dizer, encena a solenidade e a gravidade, aí também existe alguma coisa de terror. E esse terror tem a ver justamente com a violência. Eu quero desde já chamar a atenção de vocês para que aquilo que me interessa aqui é verificar, não propriamente no Nietzsche, mas no Kafka, essa relação que existe entre o mito, o rito e estas práticas de sujeição, de submissão a uma espécie de instância judicativa que é absolutamente incontornável. E no mesmo registro, na verdade, na mesma chave do arcaico. E é aqui importante que nós tenhamos em mente o que é que a palavra arcaico significa. Nietzsche diz, é o passado mais distante, duro, profundo, que nos alcança e que reflui dentro de nós quando nos tornamos sérios. Existe alguma coisa atada
atávica na seriedade, nesse tipo de comportamento ritualizado, que delata alguma coisa do nosso passado mais remoto, do nosso passado arcaico. E aquilo que é denotado pela seriedade ritualística é a protoforma de toda a seriedade e de todo o ritual, a saber, o rito sacrificial. Vocês percebem, eu não estou inventando nada, isso está no texto. Jamais deixou de haver sangue, martírio, sacrifício, quando o homem sentiu necessidade de criar para si uma memória. Os mais horrendos sacrifícios, os penhores, entre eles o sacrifício dos primogênitos, as mais repugnantes mutilações, as castrações, por exemplo, os mais cruéis rituais de todos os cultos religiosos, todas as religiões são, no seu nível mais profundo, sistemas de crueldade, tudo isso tem origem naquele instinto que divisou na dor o mais poderoso auxiliar da mnemotécnica, a técnica da memória. Vocês percebem, portanto, que em Nietzsche a criação da memória passa necessariamente pela crueldade, pelo sacrifício, pelo ritual, e isto é exatamente isto que fixa uma espécie de forma que é forma humana. É exatamente isso que promove o trânsito, a passagem da natureza para a civilização. Quanto pior a memória da humanidade, tanto mais terrível o aspecto de seus costumes. Em especial, a dureza das leis penais nos dá uma medida do esforço que lhe custou vencer o esquecimento e manter presentes nesses escravos momentâneos do afeto e da cobiça algumas elementares exigências do convívio social. Quer dizer, o processo civilizatório é uma questão, em última instância, de adestramento. Esse adestramento consiste em fixar, manter presente na memória uma série de exigências e exigências básicas de convívio social. E para isso é necessário vencer uma força extremamente poderosa, que é a força orgânica do esquecimento. Então, nós alemães, sem dúvida, nos consideramos um povo particularmente, não nos consideramos um povo particularmente cruel, etc. Mas basta lançar os olhos nas nossas antigas legislações para compreender o quanto custa nesse mundo criar um povo de pensadores. O que é que significa um povo espiritual, um povo de pensadores? Para isso é necessário justamente um trabalho corporal extremamente dolorido, que é o processo, digamos, de autotortura. E aqui, então, o texto com que eu pretendo concluir essa parte de Nietzsche. Os alemães souberam adquirir uma memória com os meios mais terríveis para sujeitar seus instintos básicos, plebeus e a brutal grosseria desses instintos. Pense-se nos velhos castigos alemães, como o apedrejamento. A lenda já fazia cair a pedra do moinho na cabeça do culpado, a roda, a mais característica invenção, a especialidade do gênio alemão no reino dos castigos, o empalamento, o dilaceramento, o pisoteamento por cavalos, o esquartejamento, a fervura do criminoso em óleo ou em vinho, ainda nos séculos XIV e XV, o popular esfolamento, o corte em tiras, a excisão da carne do peito e também a prática de cobrir um malfeitor de mel e deixá-lo às moscas sob o sol ardente,
com a ajuda de tais imagens e procedimentos, termina-se por reter na memória, ou seja, inscrever na memória, 5 ou 6 não quero. Ou, se preferirem, 5 ou 6 tu deves. Há a razão, a seriedade, o domínio sobre os afetos, toda essa coisa sombria que se chama reflexão, todos esses privilégios e adereços do homem, como foi alto o seu preço, quanto sangue e horror há no fundo de todas as coisas boas. Percebam, portanto, que aqui é claríssimo que o ponto inicial do processo civilizatório se dá a partir da instituição de um comando, de uma norma, de um mandamento, né? De um tu deves qualquer. E este tu deves qualquer é inscrito a fogo em uma memória que não é pensada por Nietzsche como uma faculdade já dada pela natureza, mas que é criada exatamente nesse processo, né, de aculturamento, quer dizer, de autoelaboração de uma, digamos, forma de animalidade que quer dar-se a si mesma, ou que dá-se a si mesma uma outra configuração. Ou seja, que bloqueia essa força do entendimento para conservar presente uma série de preceitos que são os preceitos da vida social. Uma coisa que nós não vimos no nosso primeiro encontro, esse aforismo 16, que eu acho extremamente curioso, que é o aforismo que se chama a primeira norma da civilização. Ele é o aforismo 16 de Aurora, e acho que ele dá muito bem a ideia daquilo que Nietzsche pretende nos transmitir. Entre os povos incultos, há um gênero de costumes, a palavra aqui é Sitte, que pode ser traduzida por costume também, deve, aliás, ser traduzida por costume, mas que tem uma ressonância muito mais forte, que no fundo tem uma ressonância ligada à noção de moralidade, ou de ethos, ou de ética. Há um gênero de costumes cujo propósito parece ser, e aqui é o jogo de palavras, eu faço questão de trazer a vocês o original, cujo propósito, há um gênero de Sitten, cujo propósito parece ser die Sitte überhaupt. Quer dizer, há um gênero de costume cujo propósito parece ser o próprio costume. Se vocês pensarem que moral é uma palavra que no português remete etimologicamente a mos, que significa costume. Então, há um gênero de costume cujo propósito parece ser o próprio costume. Determinações penosas, no fundo supérfluas. Por exemplo, entre essa tribo que o Nietzsche se refere aí, Canchandalas, nunca raspar a neve, eu errei aqui no L, a neve dos sapatos com uma faca, nunca botar um ferro no fogo, e a morte leva aquele que infringe tais coisas. Então, supérfluas e que, no entanto, continuamente mantém na consciência a permanente vizinhança do costume, a ininterrupta obrigação de observá-lo, para reforçar a grande norma com que tem início a civilização. Qualquer costume é melhor do que costume nenhum. Aí vocês entendem, percebem bem que se trata de fixar a condição prévia, elementar, diria
se quiserem, sine qua non, transcendental de toda civilização, é que tem que haver uma regra, tem que haver uma norma. E, portanto, existe um descompasso abissal entre a importância da própria norma e aquilo que ela comanda. Por exemplo, quem limpar o pé, passar o pé no ferro, qualquer coisa assim, é condenado à morte. Não porque o gesto, do ponto de vista do elemento material da conduta, seja importante, mas porque o importante é a fixação da norma. O importante é a estabilização de um costume. Se quiserem, a primeira regra da civilização é: tem que haver regra. Não é possível humanidade sem lei, sem norma, sem regra. O que marca o limiar do humano é propriamente o ingresso no âmbito da lei. Bom, e aqui eu volto então de novo ao texto do Freud, que nós tivemos pouca ocasião de refletir no nosso primeiro encontro, que vai tratar exatamente dessa mesma coisa, quer dizer, do trânsito da horda primitiva para a humanidade, digamos, inicial, né? A transição da comunidade, da horda centrada na figura do pai para a sociedade dos irmãos, quer dizer, a primeira forma de sociedade humana propriamente dita, que se faz de novo em Freud via imposição legal, ou seja, que só se constrói a partir de interdições, ou seja, de uma norma que proíbe. Bom, eu volto aqui ao famoso texto do Totem e Tabu. Certo dia os irmãos expulsos retornaram juntos, mataram e devoraram o pai, pondo com isso um fim à horda patriarcal. Unidos tiveram coragem para fazer, e nisso foram bem-sucedidos, o que para cada um deles teria sido impossível fazer individualmente. Selvagens canibais como eram, não é preciso dizer que não apenas matavam, mas também devoravam a vítima. O violento pai Primevo, temido e invejado, modelo de cada um dos irmãos, pelo ato de devorá-lo, estes realizavam a identificação com o pai, cada um deles adquirindo uma parte da sua força. A refeição totêmica, talvez o mais antigo culto da humanidade, no fundo, a refeição totêmica é o limiar da humanização. Seria assim uma repetição e uma comemoração desse ato memorável e criminoso que foi o começo de todas as coisas, da organização social, das restrições morais e da religião. Então nós temos aqui esse texto, digamos assim, inequívoco de Freud, né? A origem da religião, a origem da sociedade, a origem da moralidade é exatamente o parricídio. A fim de que essas últimas consequências possam parecer plausíveis, deixando suas premissas de lado, precisamos apenas supor que uma tumultuosa malta de irmãos estava cheia dos mesmos sentimentos contraditórios, isso me interessa sobremaneira, que podemos perceber em ação nos complexos pai, isso é, no complexo de Édipo, ambivalente de nossos filhos e de nossos pacientes neuróticos. Quer dizer, aquilo que estava posto no passado mais remoto é entendido por Freud como arqué. Arqué, isto é, um princípio ou uma origem que continua vigente no presente. A mesma situação de ambivalência afetiva
que pode ser identificada na origem do processo de hominização é exatamente a mesma que nós identificamos nos pacientes neuróticos e em cada um dos nossos filhos. Isso me parece uma coisa essencial para Kafka também. Porque Kafka vai trabalhar exatamente a persistência, a vigência, né, desse tipo de estrutura arcaica nas nossas formas de vida e, o que é pior ainda, a transformação dessas estruturas arcaicas nos modelos absolutamente desenvolvidos de sociedade, como, por exemplo, a burocracia da sociedade industrial. Como se nós pudéssemos ter exatamente nesta burocracia de uma sociedade europeia altamente desenvolvida a sobrevivência dessas formas arcaicas. Não apenas no seio da família, na relação pai-filho, mas na relação Estado-cidadão. Então, odiavam o pai, que representava um obstáculo tão formidável ao seu anseio de poder, mas amavam-no e admiravam-no também. Após terem se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em prática os desejos de identificação, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir, e assim o fez sob a forma de um remorso. Surge, portanto, o sentimento de culpa. Esse ponto é decisivo. A origem do sentimento de culpa é absolutamente contemporânea em Freud, em Nietzsche também, com o devir homem. Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincidia com o remorso sentido por todo o grupo. Após terem se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir, e assim o fez sob a forma do remorso. Um sentimento de culpa surge de tal maneira que o pai morto torna-se mais forte do que fora vivo, pois os acontecimentos tomaram o curso que com tanta frequência os vemos tomar nos assuntos humanos ainda hoje. O que até então fora interdito por sua existência real, ou seja, o que Freud está descrevendo, gente, é a introjeção da autoridade externa. O que até então fora interdito por sua existência real foi doravante proibido pelos próprios filhos, de acordo com o procedimento psicológico que nos é tão familiar nas psicanálises sob o nome de obediência adiada. Na verdade, o termo alemão é obediência retroativa. Anularam o próprio ato proibindo a morte do totem, substituto do pai, e renunciaram a seus frutos, abrindo mão da reivindicação às mulheres que agora tinham sido libertadas. Quer dizer, nós estamos aqui em face, portanto, do bloqueio das duas principais correntes de desejo da humanidade, né? Ou seja, o incesto e o parricídio. Ora, é esta herança arcaica que nós vemos presente com toda clareza em Nietzsche, com toda clareza em Freud, e arcaica no sentido de não alguma coisa que está lá no passado cronológico, mas arcaica no sentido de um princípio ativo que continua, digamos assim, exercendo um efeito poderoso nas nossas vidas. É exatamente isso que a gente vê em Kafka. E eu trouxe aqui para vocês um texto de Benjamin, que me ajuda muito nesse tipo de trabalho para discutir com vocês. Ter fé no progresso não significa julgar que o progresso já aconteceu. Isso não seria mais fé. Ou seja,
A fé só diz respeito àquilo que não aconteceu ainda. A época em que Kafka vive não representa para ele nenhum progresso com relação a um começo primordial. Pensem bem nessa frase do Benjamin, ela é poderosíssima. Não se pode falar em progresso aqui. A época em que Kafka vive, nela vige ainda o começo primordial. Seus romances se passam num mundo pantanoso. Para ele, a criatura aparece no estágio que Barhofen caracterizou como etáirico. Quando Benjamin se refere a Barhofen aqui, ele está se referindo ao estágio daquilo que na época se considerava ainda uma antropologia inicial e que, considerava a hipótese, de um matriarcado originário da espécie humana, e não um patriarcado. O fato de que esse estágio esteja esquecido não significa que ele não se manifeste no presente. Antes, pelo contrário, ele está presente pelo esquecimento. Essa é uma outra tese profundamente nietzschiana, a tese do esquecimento ativo. A saber, o fato de que este tipo de passado arcaico não se manifeste como tal não significa a sua ausência, significa apenas a sua latência. E, portanto, a sua forma de presença via esquecimento. Pois não? O esquecimento ativo. O esquecimento ativo em Nietzsche é justamente diferente daquela impossibilidade de se desfazer de uma sensação, aquela, impossibilidade de elaborar um processo vital, sobretudo impressões negativas. Esquecimento ativo significa uma força que existe no próprio organismo e que atua precisamente no sentido de integrar todo tipo de vivência, assimilar, metabolizar, evitar que estas, experiências negativas continuem exercendo um efeito tal na vida psíquica que bloqueiem toda a perspectiva de futuro ou de presente. Seria quase uma memória seletiva? Olha, Ela se torna lá? Isso. Na verdade, o esquecimento ativo é uma força plástica, orgânica. É isto que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, e é por causa disto que eu recorro agora a uma espécie de parênteses, de interregno, de elementos que vêm das pesquisas antropológicas recentes. Em primeiro lugar, a relação que existe entre cultura e sacrifício. Isso foi tornado especialmente claro nos últimos tempos, não só pela antropologia, mas sobretudo pela linguística. O que é que significa sacrificar? Sacrificar é tornar sagrado. Trata-se, portanto, através de um rito específico de sacrifício, de separar, de tornar algo ou alguma coisa intocável, afastada da esfera da disponibilidade humana. Sacrificar, na verdade, se quiserem uma tradução absolutamente literal de sacrificar, é sacrifare, fazer sacro. É, por assim dizer, lá no seu primórdio,
a noção mais arcaica de fazer, de ação. Sacrificar é, portanto, transitar algo ou alguém da esfera do humano para a esfera do divino e do sagrado. Sacrifícios são, portanto, rituais, e daí a relação absolutamente inseparável entre o sacrifício e o universo jurídico. É o inteiro âmbito do imaginário normativo jurídico que é mobilizado aqui no caso do sacrifício. Aqui nós temos, então, o direito e a religião como duas esferas que praticamente se acoplam. Sacrifícios são rituais estruturados, ou seja, portanto, fixados em termos de procedimentos normativamente regrados, em vista de um culto propiciatório. Ou seja, trata-se de uma oferenda, mas não de qualquer oferenda, de uma oferenda que vale como tal porque ela se inscreve no registro simbólico e normativo de regras e procedimentos. Esse é o elemento propriamente do culto e do rito. Sacrum facere, a ação que consiste no sacrifício é justamente a oferenda propiciatória. O termo denota consagrar, devotar, renunciar, mas, vejam, gente, fundamentalmente matar. Sacrificar significa, além de devotar, consagrar, significa necessariamente matar. Os ritos sacrificiais remontam, portanto, à mais antiga fase do existir humano em sociedade. Se nós tomarmos o Gênesis, por exemplo, os primeiros atos descritos ali são os atos sacrificiais, em que se oferecem sacrifícios a Deus, e isso em todos os povos antigos. Na Torá, por exemplo, que designa a lei, em sentido tanto ético-moral quanto religioso e político, há um vínculo indissolúvel entre o rito sacrificial, como trânsitos, e a vítima sacrificial. Ora, esse ponto eu queria destacar com vocês hoje. Essa ideia de que a lei, justamente porque ela tem origem neste processo sacrificial, acarreta consigo, produz necessariamente a culpa. Esse é o grande filão dos principais romances de Kafka, tanto do Processo quanto do Castelo. E se vocês pegarem todos os outros contos menores, especialmente aqueles em que está em jogo a relação pai-filho, nós temos exatamente a conservação do mesmo esquema, da mesma matriz. É uma espécie de arcaísmo, de reprodução, por assim dizer, destinamental, que vai se repetindo de uma maneira absolutamente incontrolável, de tal modo que a culpa acaba por coincidir necessariamente com a própria existência do culpado. É muito difícil nos textos de Kafka justificar-se por que a alguém imputa-se alguma culpa. A culpa é dada, por assim dizer, a priori. Isso é exatamente a consequência desta espécie de imbricação essencial entre lei e culpa. A lei dispara o mecanismo da culpa e o reproduz incessantemente. A afinidade profunda entre o sacrifício sagrado evidencia-se no étimo, pois sacrificium
é essencialmente um ato, ação ritualizada, o sagrado pura e simplesmente, de onde deriva sua significação, originariamente equívoca e ambivalente, o indefectível caráter ominoso a ela associado. Quer dizer, sagrado é ao mesmo tempo o excelso e o maldito. Por favor. Há um paradoxo aí. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Há um imenso paradoxo nisso, porque o sacro, o sagrado, é exatamente aquilo que, ao mesmo tempo, indica, digamos... Aliás, o sagrado é a separação. Né? E ele, portanto, aponta tanto na direção daquilo que é sublime, que é próprio dos deuses, quanto em relação àquilo que não pode nem deve ser tocado. Isso, no caso Kafka, é fundamental, como o sangue menstrual, por exemplo. São essas coisas, percebe? Eu te agradeço muito a pergunta, porque evocam o arcaico que está, digamos assim, na infância filogenética de todos nós. Né? O sangue do menstruo é alguma coisa sagrada no sentido em que ele contamina com uma espécie de impureza, mas que é uma impureza, digamos, que remete ao sobre-humano. Da mesma maneira como você não pode tocar naquelas coisas que são consagradas. Pensa na figura do sacerdote. O sacerdote é aquele que é sacer, quer dizer, ele está posto para fora. A sua presença é um perigo de contágio. Outro exemplo, o defunto. O defunto é uma espécie de limiar entre aquilo que é da ordem do humano e aquilo que é da ordem do sobrenatural. Tocar o defunto torna impuro. O sangue, em geral. Tudo isto evoca a nossa memória mais ancestral, percebe? E o Kafka vai buscar isso e combina isso com o que existe mais moderno. Não é um pouco de ficção isso? Claro, sem dúvida. E é onde está a força dessa ficção? Precisamente naqueles elementos onde nós jamais suspeitaríamos ficção. Por exemplo, nos tribunais. É a mesma coisa. A imagem do juiz é intocável. É. Né? Quase que uma coisa sagrada. Senão o que ele fala é lei, você não pode contestar, não pode argumentar, você não vai preso, é desacato. É o grande problema. São essas coisas que, veja, eu acho que no caso do Kafka, porque justamente ele não está tão interessado como Nietzsche e Freud em fazer ciência, mas em fazer literatura, ele pode de alguma maneira jogar livremente com essas coisas. O senhor vê, por exemplo, na sequência inteira do processo, em que há uma acusação, a acusação nunca se explicita como tal, mas ela é absolutamente opressiva. Em todas as páginas do processo ela está lá. Então, o senhor tem razão, é uma espécie de ficção, mas é uma ficção Prática. Eficaz em última instância. Útil. Aquele conto que eu tentei trabalhar com vocês no nosso primeiro encontro, em que o pai fala, olha, até agora você sabia apenas de você, agora você sabe o que realmente significa o poder do pai. E aí, veja, aí a sua pergunta encontra a resposta absoluta, um velhinho raquítico, caquético, que está ali na cama carregado pelo filho, mas há ali um poder absolutamente invencível. Ele vai dizer, esse poder é suficiente para você, é demais para você. Justo porque faz parte exatamente daquilo que nós temos de mais eficaz, que é o simbólico, que é o elemento simbólico.
voltando, né, nesse ponto, tem um poder no pai que é o segredo também. Né? Isso. O pai tem o segredo. O pai tem sempre o segredo. Ele tem o segredo. Mas qual é o segredo do pai? É aquele mistério do amigo dele que está fora, que ele não sabe. Não, desculpe. Não estou querendo afastar. O segredo do pai é que o pai faz filho. Esse é o segredo do pai. Ou seja, o problema está justamente aí. O pai sabe que ele está mentindo para mim. Tudo isso é verdade, mas o que o Kafka quer jogar, no fundo, é o pecado original. O pecado para valer. É que você é meu filho. E você não quer me contar que você vai fazer filho. Ou seja, que você vai tomar o lugar do pai. É Freud, entendeu? É a lei de novo, sempre a lei. É essa lei que se reproduz de uma maneira inexorável, mítica, como uma espécie de destino. É esse o sacrilégio original. Esse é o grande segredo do pai. Quando o Castelo remete muito a essa palavra. Mesma coisa. Ninguém vê direito. Mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que eu resolvi traduzir o Odradek para vocês aqui, porque todos os personagens do Kafka, os grandes personagens do Kafka, são de alguma forma difusos. E eles recebem sempre essa forma. E eles transitam entre o humano e o animal. Se você trouxer para a linguagem de hoje, no comportamento um pouco mais contemporâneo, não tanto na época de Kafka, você não acha que houve, em parte, em alguns pontos da sociedade ocidental, não como um todo, mas em alguns nichos, uma desconstrução dessa importância? Pois é. O grande problema é que os filhos às vezes não dão a mínima para os pais assim, não por desrespeito ao homem, mas a figura paterna, mas ao homem em si, tipo assim, você ama tanto quanto eu, não houve uma certa desconstrução, não houve uma certa desconstrução desse arquê. Em alguns pontos, você vê outros não, outras regiões elas são muito fortes, tal, mas eu não consigo ver isso. Não localiza isso? De jeito nenhum, porque o que você tem, na verdade, é uma substituição dessa figura. Sim, É a substituição permanente dessa figura. Mas o pai em si... É a autoridade de que a gente está falando. Mas o pai em si, a autoridade paterna em si, ela tem uma certa... Hoje, eu não sei, eu vejo isso muito frágil, muito desconstruído. A gente está falando, em última instância, da lei. Você transpõe isso para mercado, como ela falou, para mercado, Isso, para lei, isso. para coisas maiores. Não vejo de maneira nenhuma que isso tenha sido posto de jeito nenhum. Né, para outros setores. Basta você substituir, colocar no lugar do pai o filho, o que você quiser. Na verdade, o esquema, a estrutura permanece ativa. Dá para pensar, então, nesse raciocínio, uma relação entre esquecimento, profanação e a figura do infrator? Sem dúvida. Aliás, é isso que eu vou tentar trabalhar ainda com vocês também. Esse é um aspecto que eu faço questão de tratar. Um grande leitor de Kafka, na minha opinião, um dos mais argutos leitores de Kafka hoje, que é o Giorgio Agamben, que vai fazer exatamente esse trabalho que você está falando. Aliás, acho que o próximo slide já é uma primeira indicação nesse sentido, mas eu vou reservar isso para o nosso último encontro. Portanto, peço um pouquinho de paciência, mas a noção de profanação é fundamental aqui. Professor, no caso do Potemkin, que o funcionário inadvertidamente, como se tudo fosse muito fácil, ele ultrapassa todas aquelas barreiras que todo mundo não chegava nem perto, que era proibido entrar em contato com não era o Kizar, era
E ele ultrapassa tudo, nem bate a porta. Ele invade o quarto, vai jogando os documentos e ele vai assinando. Só que, na verdade, ele assina com o nome do funcionário, que não percebe, sai alegremente com os documentos. Quando ele entrega, todo mundo se surpreende. E eu vi, acho que foi no Benjamin, que ele fala que quem decifrar isso, decifra o Kafka. Essa anedota decifra o Kafka. Isso. O que é? Ele demonstra o quê? O poder, ó, quem manda realmente, eu estou aqui, deprimido, no escuro, Isso. mas eu tenho uma força. Isso. Foi lá, é uma demonstração de força, foi isso? Isso. De poder? Isso mostra. Perfeito. Agradeço por você ter evocado essa imagem, né? Tem lá o chanceler, que é a grande figura do poder. Ele está bloqueado lá no seu quarto, né? O escrivão lá entra e leva as coisas para ele assinar, acha que o enganou, né? Acha, portanto, que contornou a autoridade. Ele está, digamos assim, justamente aquele trânsito propriamente kafkiano entre o olímpico, o detentor do poder absoluto, mas, no entanto, do outro lado da medalha, de uma miséria total, né, quase que um repolho vegetativo ali, mas ele não é enganado. Ele não é enganado, ele conserva a sua autoridade e diz: olha, quem manda sou eu sei o que você quer. Eu sei exatamente o que você quer. Mais ou menos no sentido de dizer, certamente você vai ser o próximo chanceler. Ser chanceler significa saber isso. Ser pai, né? Carregar o peso da lei, que é ao mesmo tempo, e isso é a grande antinomia, mais do que paradoxo, ridículo, como os personagens do Castelo. Você nunca sabe quem que é, onde é que eles estão, né? Mas ao mesmo tempo aquilo paira difusamente no ar como um poder absolutamente incontrastável. Então, as conotações dos termos históricos visam definir a estrutura de uma noção cuja expressão parece exigir não um, mas dois signos. O estudo dos pares documentados leva a supor na pré-história uma noção de dupla face. Por um lado, uma acepção positiva, aqui voltamos à questão da ambivalência, né? Aquilo que está carregado da presença divina, por outra conotação negativa, designando que não é acessível aquilo cujo contato é proibido sob pena de mácula ou contaminação. E agora eu trago para vocês aqui um texto insuspeito de um linguista que nos ajudará muito no nosso estudo sobre Kafka aqui, que é o Benveniste, o Émile Benveniste. Por meio de atos positivos e cerimoniais, isto é, os atos sacrificiais, estabelece-se uma relação com o sagrado que une e separa homens e deuses pela ação procedimentalmente regrada do rei sacerdote. A oferenda material pode ser sólida ou líquida, libação ou matação. Ao que parece, é a libação que dispõe do termo com comprovação mais generalizada dentre todos os que se referem ao sacrifício. Entre as ressonâncias terminológicas da oposição entre augusto e maldito, o par conceitual sacer sanctus traz à luz, representa o sagrado com sua divisão entre religioso e profano, bem como com a ambivalência que os caracteriza. Sagradas ou religiosas, isso é do Agamben, né? Eram coisas que de algum modo pertenciam aos deuses. Como tais,
elas eram subtraídas ao livre uso e comércio dos homens. Não podiam ser vendidas, nem dadas como fiança, nem cedidas em usufruto ou gravadas de servidão. Sacrílego era todo ato que violasse ou transgredisse essa sua especial indisponibilidade, que as reservava exclusivamente aos deuses celestes, nesse caso eram denominadas propriamente religiosas, e se consagrar, sacrare, era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las ao livre uso dos homens. Religio não é o que une os homens e os deuses, mas aquilo que cuida para que se mantenham distintos. Essa é uma interpretação notável do Giorgio Agamben e que se faz exatamente na linha do Benveniste. Nós somos acostumados a ler religião como religare, como aquilo que liga, mas ela é exatamente aquilo que separa, que mantém duas esferas distintas, a esfera do humano e a esfera do divino. Por isso, a religião não se opõe à credulidade, à indiferença, mas à negligência, atitude livre e distraída, ou seja, desvinculada da religio, das normas. É essa percepção do Agamben aqui que aparece com toda clareza no Kafka depois. Aliás, ele extrai isso do Kafka, a ideia de que a verdadeira oposição à religião não é o ateísmo, a atitude distraída, mas justamente uma atitude livre, que é a do jogo, ou do estudo, ou da profanação. Profanar significa abrir a possibilidade de uma nova forma de uso. Ora, nesse âmbito todo de significação, que nos remete àquilo que é mais arcaico no processo de hominização, nós temos então uma relação totalmente inextrincável entre o sacrifício e a lei, ou, se quiserem, entre o sacrifício e o universo normativo do direito. O direito é sempre o médium, e é através do direito que se dá o elemento propriamente da separação. O direito seria sempre um médium próprio para efetuar uma separação. O direito é, por assim dizer, a estrutura do rito, a espinha dorsal normativa do ritual. Pode-se definir como religião aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas ao uso comum e as transfere para uma esfera separada. Não só não há religião sem separação, como toda separação contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso. O dispositivo que regula a separação é o sacrifício. Por isso a noção de sacrifício é o fazer, no sentido exponencial da palavra. Sacrificar significa ação, ação sagrada. O direito pode funcionar como um dispositivo que realiza separações que constituem o domínio originário. A esfera sagrada do político. Estão percebendo, gente, que está se tratando aqui a relação entre religião, direito e política. A relação absolutamente essencial, visceral. Sendo assim, há um elo indissociável entre a sacralidade do político e a instrumentalidade sacrificial do jurídico, sendo o direito o meio pelo qual se constitui o espaço político, separado como um âmbito próprio da existência humana, não natural, mas propriamente cultural. Insisto nesse ponto. A estruturação de um campo propriamente cultural que diferencia da natureza não é pensável senão
no registro do jurídico. Daí a importância para Kafka dos tribunais. Os tribunais conservam todo esse peso arcaico da origem do humano. E o grande problema que vai atravessar a obra de Kafka inteira da relação entre o direito e a justiça. Nós sabemos que Kafka é um messiânico, é um escritor messiânico, e como todo escritor messiânico, a relação entre a justiça, isso é, o advento do Messias e a lei, é uma relação absolutamente fulcral, decisiva, fundamental. O direito, sobretudo na medida em que ele é equiparado com a lei, com a instituição, digamos, jurídico-estatal, ele é exatamente o meio de assegurar a separação entre aquilo que é da ordem do sagrado, do intocável, do religioso e do profano. Estou um pouco preocupado aqui com essas coisas, volto à resposta que eu te dei e faço o voto piedoso que vocês examinem esses slides. Eu quero passar logo para o Kafka, para a gente poder trabalhar um pouco mais do Kafka aqui. E eu vou iniciar com uma passagem do Benjamin, de novo. É mais fácil extrair conclusões especulativas das notas póstumas de Kafka do que investigar um único dos temas que aparecem em seus contos e romances. No entanto, somente esses temas podem lançar alguma luz sobre os poderes ancestrais que atravessam a obra de Kafka. Potências pelas quais é reivindicada a criação de Kafka e que podemos considerar com igual direito como potências mundanas do mundo dos nossos dias. E quem poderia dizer sob qual nome elas aparecem ao próprio Kafka? Só uma coisa está firme. Ele, Kafka, não se reencontrou nelas. Ele não as conheceu. No espelho que o mundo lhe contrapunha, na figura da culpa, ele deixou ver o futuro na forma do juízo. Porém, como quer que pensemos esse juízo, não é ele o juízo final? Não faz ele do juiz o acusado? O procedimento não é ele próprio o castigo? Conduzido por essa pergunta do Benjamin, eu queria apresentar a vocês agora uma espécie de exercício de leitura da colônia penal. Mas antes disso, eu queria mostrar uma característica geral dos personagens de Kafka. Com personagens da deformação. Em particular, a figura do Corcunda. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado hoje, vou voltar a isso no nosso próximo encontro, mas essa figura sempre patética, isto é, aquele homem cuja cabeça se inclina profundamente sobre o seu próprio peito. Essa figura é provocada pelo cansaço nos membros do tribunal, pelo ruído nos porteiros do hotel, pelo teto excessivamente baixo nos frequentadores de galeria. Estamos falando aqui dos textos mais importantes do Kafka. Mas na colônia penal, precisamente na colônia penal, o texto que nos interessa aqui, tudo isso aparece sob a forma da máquina. Uma máquina que grava nas costas do culpado, com letras floreadas, com ornamentos, até que as suas costas se tornem clarividentes. É a figura kafkiana daquele que está
posto sob o jugo, que tem um peso nas costas, o corcunda. Ou seja, aquele em cujas costas se grava uma culpa desconhecida. Eu queria ver se nós tornáramos isso hoje claro. Esses slides que eu pulei aqui são as traduções que eu fiz, deixa para mais tarde. Nossa sentença não é aparentemente severa. Estou lendo a coluna penal. Infelizmente, não na tradução do Modesto Carone, que eu não consegui digital. Consiste em escrever sobre o corpo do condenado, por meio do ancinho, do rastelo, a disposição que ele mesmo violou. Por exemplo, as palavras inscritas sobre o corpo deste condenado, e o oficial apontou o indivíduo, serão: honra a teus superiores. Vocês sabem, os personagens da colônia penal são poucos, né? Portanto, são claramente identificáveis. O explorador aqui é o convidado, é o estrangeiro, o representante do esclarecimento, da consciência moderna. O explorador olhou, eu peço desculpas a vocês, mas eu faço questão de ler esse texto na íntegra, porque ele realiza exatamente aquilo que eu preparei para o nosso trabalho de hoje. O explorador olhou rapidamente o homem, no momento em que o oficial o assinalava, estava cabisbaixo, de novo curvado, né? E parecia prestar toda a atenção de que seus ouvidos eram capazes para poder entender alguma coisa. Mas os movimentos de seus lábios grossos e apertados demonstravam evidentemente que não entendia nada. Vocês percebem que a figura do condenado na colônia penal é uma espécie de figura quase animal, pateticamente animal. Um imbecil. Nem sequer era capaz de entender uma língua em que o explorador falava, que era o francês, língua civilizada. Ele falava uma língua aborígene. O explorador teria querido formular diversas perguntas, mas ao ver o indivíduo apenas perguntou: ele conhece a sua sentença? Não, disse o oficial, procurando prosseguir imediatamente com suas explicações, mas o explorador interrompeu: não conhece a sua sentença? Isso seria, digamos assim, intolerável do ponto de vista da consciência civilizada. Alguém que está sendo condenado, punido e não conhece a sua própria sentença. Não, repetiu o oficial, calando-se um instante como para permitir que o explorador ampliasse a sua pergunta. Vejam, seria inútil anunciar-lhe, já que a conhecerá na própria carne. Ou seja, a nossa culpa é uma culpa cuja causa é ignorada. Ele não conhecia nem o que ele aprendia. Não sabia por que ele estava lá. Aliás, como todos nós. Estou fazendo aqui. Aliás, como todos nós, quer dizer, há uma culpa por antecipação, que você não conhece e que só você vai conhecer só na sua própria carne. Não é preciso discurso. O explorador não queria perguntar mais, mas sentiu o olhar do condenado fixo nele, como perguntando se aprovava o procedimento descrito. Em consequência, embora se tivesse refestelado na cadeira, tornou a inclinar-se para diante e continuou perguntando: mas ao menos sabe que foi condenado? Também não. Disse o oficial,
sorrindo como se esperasse que lhe fizesse outra pergunta. Não, disse o explorador e passou a mão pela fronte. Então o indivíduo também ignora como foi conduzida a sua defesa. Quer dizer, ele ignora a sentença, ignora a condenação, ignora tudo aquilo que nós consideramos como o apanágio do nosso direito civilizado, isso é o devido processo legal. Não lhe foi dada nenhuma oportunidade de defender-se, disse o oficial, e voltou a olhar como falando consigo próprio para evitar ao explorador a vergonha de ouvir uma explicação de coisas tão evidentes. Mas deve haver tido alguma oportunidade de defender-se, disse o explorador, e ergueu-se do assento. O oficial compreendeu que corria o perigo de ver demorada indefinidamente a descrição do aparelho, que era o que ele exatamente queria fazer, mostrar como é que a máquina funciona. Portanto, aproximou-se do explorador, tomou-o pelo braço e apontou com a mão o condenado, que, ao ver tão evidentemente que toda a atenção se dirigia para ele, pôs-se em posição firme, enquanto o soldado dava um puxão na cadeia. Aliás, soldado e condenado são duas figuras simétricas. Os dois são igualmente idiotas. Explicar-lhe-ei como se desenvolve o processo, disse o oficial. Fui designado juiz da colônia penal, apesar de minha juventude, porque eu era o conselheiro do antigo comandante em todas as questões penais. Há uma oposição entre os dois comandantes, né? O comandante mais antigo, que era, digamos, o ideólogo da máquina, e o comandante novo, que é uma consciência esclarecida, ou pretensamente esclarecida. E, além disso, conheço o aparelho melhor do que ninguém. Meu princípio fundamental é este: a culpa é sempre indubitável. Isso é Kafka puro, né? A culpa não deixa dúvida nenhuma. Se nós nascemos em uma colônia penal, não resta nenhuma dúvida de que todos nós somos culpados. É o ponto número 1, princípio, aquilo que eu te disse, né? Esse é o grande segredo do Pai. Todos nós somos culpados. Esse é o pecado hereditário. Porque todos viemos do pecado original, por isso que somos. Isso. Isso é dito na religião, né? Na religião católica. Não só na religião, não só na católica. Isso é o processo de hominização. É inevitável esse processo? Inelutável. Isso é inelutável. Continuando, então. Não é necessário uma nova narrativa? Pois acho que o que o Kafka busca e procura, e é o que a gente vai tentar ver aqui, é para isso que eu vou encaminhar o curso, é justamente o que é que significa o Messias. Isso é inelutável, também é inevitável. Então essa culpa não tem como o homem se livrar disso. Não. Como é que termina o processo, se lembra? Não, o processo ainda estou lendo. O processo termina, a vergonha vai sobreviver a ele. Uma culpa que se impõe sobre nós como um destino inelutável. Uma característica também é a ausência de revolta. Né? Isso. Ele fica Isso. Não tem por que se revoltar. Ele sabe que aquela culpa pesa sobre ele. Perdão? A mesma coisa na metamorfose. Isso, na metamorfose é pior ainda, né? Ele nem se questiona. Mas é a mesma coisa, entende? A figura da metamorfose é o pai familiar, o processo é a instituição judiciária, é o tribunal. Mas é sempre uma instância que acusa. E uma culpa de que você não se livra, nunca. Você não sabe direito de onde vem. Não sabe exatamente o que você fez, mas você sabe que você é culpado. Quando o senhor diz que isso não vem só da religião, como a gente estava dizendo aqui da religião católica, e que
pode vir de outros âmbitos. O senhor pode me dizer algum para eu entender melhor? Posso fazer um salto mortal? Eu vou pedir licença para... Pois não. Não tem essa relação que fica no Freud, no caso, na refeição totêmica? Claro, Você matar, claro. Se você... Sim. Se você pegar no caso da psicanálise, você tem aqui a origem, pelo menos na derivação psicanalítica, de toda a religião. E a origem psicanalítica de toda a religião radica na consciência de culpa. Se você pegar, você me pediu um exemplo, estou te dando um exemplo psicanalítico. Quais são os nossos 2 desejos fundamentais? São os 2 desejos que nos tornam culpados infinitamente. Mas se você pegar agora, fora da nossa tradição propriamente cristã, em todas as outras grandes religiões da humanidade, sempre a origem da nossa existência está necessariamente vinculada a um sacrilégio qualquer. Há uma deusa que foi, no caso dos gregos, né? A deusa que... Os gregos, então você já nasce culpado. O coitadinho do Édipo estava condenado por antecipação. Se tivesse sido abortado, teria sido melhor, coitado. Ele tentou fazer tudo que estava ao alcance para fugir, mas a maldição persegue. É isso, gente, isso que o Kafka traduz em termos de literatura. Você vê nos maias, você vê nos egípcios, Isso, você vê nos isso. assírios. Você vê Então, em todas as grandes tradições, em todas as grandes religiões da nossa tradição. Se você pega, por exemplo, um tipo de formação que não tem absolutamente nenhum Deus, como é o caso do budismo, Você tem a roda da Sansara. Mas não o budismo, não é o fruto do budismo. Pega o budismo, por exemplo, em que Nietzsche, que gostava de dizer muito, o budismo é uma religião, o budismo não é religião, o budismo é uma dietética, é uma espécie de terapia. Mas, em última instância, o que é que você tem? Você tem uma relação de purgação. De transição, de metamorfose e de liberação da sanção. Você sempre tem essa ideia de que há alguma coisa a ser espiada. Em vários níveis. Sim? No budismo são vários níveis. Esse ponto. E agora, vocês pensem bem no que é que significa essa dimensão de sujeição propriamente à vigência de uma lei que comanda absolutamente. A culpa é indubitável. Talvez outros tribunais não sigam esse princípio fundamental, mas são multipessoais e, além disso, dependem de outras câmaras superiores. Este não é o nosso caso. E, pelo menos ele está se referindo aqui, no caso do tribunal, do comandante anterior, quer dizer, na sua plenitude. O senhor deseja que lhe explique este caso particular. É muito simples como todos os outros. Olha a simplicidade do caso. Um capitão apresentou esta manhã a acusação de que esse indivíduo, que foi designado para ser o criado e que dorme diante de sua porta, tinha adormecido durante a guarda. Com efeito, tem a obrigação de levantar-se ao bater cada hora e fazer a reverência diante da porta do capitão. Lembra-se do texto do Nietzsche que eu citei aqui? Não pode passar o pé em cima de uma coisa, não tem nenhum sentido. Toda hora ele tem que levantar e bater continência. É a disciplina pela disciplina, a regra regra. E vejam, gente, agora o ponto que você tocou aqui na sua pergunta, por que esse homem foi traído? O que o levou a sofrer a condenação?
O corpo. Ele dormiu. O corpo que, portanto, está do lado de todos aqueles elementos carregados de mácula. Ele dorme, ele tem sono, ele tem desejo, ele tem fome, ele resiste à disciplina, ele fede, ele defeca e todas as outras coisas. Ou é como se o grotesco tivesse algo e... Preciso, isso mesmo. Esse é o elemento que resiste à lei. Ele tem a obrigação de levantar-se e bater cada hora, fazer a reverência, blá, blá, blá. Como se vê, não é uma obrigação excessiva, e sim muito necessária, porque assim se mantém alerta em suas funções, tanto de sentinela como de criado. Ontem à noite o capitão quis comprovar se seu criado cumpria seu dever. Abriu a porta exatamente às 2 horas e encontrou-o adormecido no solo. Apanhou o chicote e cortou-lhe a cara. Em vez de levantar-se, suplicar perdão, o indivíduo aferrou o seu superior pelas pernas, sacudiu-o e exclamou: abandona esse chicote ou eu te como vivo. Outra expressão brutal, né? Estas são as provas. O capitão veio ver-me, faz uma hora. Percebe que ele dá todos os indicativos de quanto tempo, uma justiça absolutamente pontual, né? Tudo isso foi muito simples. Se primeiramente eu tivesse feito chamar e o tivesse interrogado, apenas teriam surgido complicações. Teria mentido, e se eu tivesse querido desmenti-lo, reforçaria suas mentiras com novas mentiras, e assim sucessivamente. Em troca, assim o tenho em meu poder e não escapará. Está tudo esclarecido? O problema dele era explicar como funciona o aparelho. Entendem? Para que essa farsa toda? Ele vai mentir, eu sei, já está tudo claro. Então, para nós ganharmos um pouco de tempo, vamos nos reduzir, por enquanto, ao mais indispensável. Desde que o homem está deitado na cama, o aparelho tem, portanto, 3 componentes. Um é a cama, outro é o ancinho ou o rastelo que vai escrever a sentença no corpo do condenado, e o outro é o lugar onde a sentença é introduzida como uma espécie de programador, como uma espécie de modelo de, digamos, de computador que aciona o dispositivo da execução da sentença. Desde que o homem está deitado na cama e esta começa a vibrar, o ancinho desce sobre o seu corpo. Regula-se automaticamente, de modo que mal roça o corpo com a ponta das agulhas. Enquanto se estabelece o contato, a cinta de aço converte-se imediatamente em uma barra rígida. E então começa a função. Uma pessoa que não esteja preparada não percebe nenhuma diferença entre um castigo e outro. Eu peço que vocês, por favor, prestem atenção em cada palavra aqui, né? O ancinho parece funcionar uniformemente. Ao vibrar, rasga com a ponta das agulhas a superfície do corpo, estremecido por sua vez pela cama. Para permitir a observação do desenvolvimento da sentença, o ancinho foi construído de vidro. A fixação das agulhas no vidro originou algumas dificuldades técnicas, mas depois de diversas experiências solucionamos o problema. Dir-lhe-ei que temos feito todos os esforços e agora qualquer um pode observar através do vidro como vai tomando forma a inscrição sobre o corpo. Portanto, na execução, possível de ver como se escreve no corpo, isso é, como se constrói a memória. Como o senhor vê, há 2 espécies de agulhas dispostas de modo diverso. Cada agulha longa
vai acompanhada por uma mais curta. A longa reduz-se a escrever e a curta atira água para lavar o sangue e manter legível a inscrição. A mistura de água e sangue corre depois por pequenos canaizinhos e por fim desemboca nesse canal principal para derramar-se no buraco através de um cano de desaguamento. É super detalhado. O ancinho começa a escrever. Quando termina o primeiro rascunho da inscrição no dorso do indivíduo, a capa de algodão gira e faz girar o corpo lentamente sobre um lado para dar mais lugar ao ancinho. Ao mesmo tempo, as partes já escritas apoiam sobre o algodão, que graças à sua preparação especial mantém a emissão de sangue e prepara a superfície para continuar aprofundando a inscrição. Depois, à medida que o corpo continua girando, estes dentes da borda do ancinho arrancam o algodão das feridas, atiram-no ao buraco e o ancinho pode continuar o seu trabalho. Assim, continuam escrevendo cada vez mais fundo, durante 12 horas. E agora eu peço que vocês prestem atenção nesse relato extraordinário, que são as 12 horas do sacrifício. Durante as primeiras 6 horas, o condenado mantém-se quase tão vivo como no princípio. Então, das 12 horas, 6 são de absoluta consciência. Ele apenas sofre dores. Depois de 2 horas, tira-se-lhe a mordaça de feltro, porque já não tem forças para gritar. Aqui, neste recipiente esquentado eletricamente junto à cabeceira da cama, verte-se papa quente de arroz, para que o homem se alimente se assim o deseja, lambendo-a com a língua. Ninguém desdenha essa oportunidade. Não sei de nenhum, e a minha experiência é vasta. É uma espécie de degradação, né? Mesmo nesse lugar de suplício, uma papinha de arroz é absolutamente irrecusável. Até aqui, portanto, nós estamos nesse limiar de trânsito entre o humano e o animal. Faço questão de dizer isso porque a gente vai ver como é que as coisas se desenvolvem daqui para frente. Geralmente ajoelhe-me. Apenas depois de 6 horas desaparece o desejo de comer. Alguém falou aqui em redenção. Vejam que espécie macabra de redenção que está trabalhada aqui. Depois de 6 horas, cessa a vontade animal de comer. E nós começamos a notar um processo de conversão. Nesse momento, o torturador se ajoelha. Geralmente ajoelho-me aqui nesse momento e observo o fenômeno. O homem não engole quase nunca o último bocado, apenas o faz girar na boca e cospe no buraco. Então tenho de abaixar-me, pois se não o fizesse me cuspiria na cara. Quão tranquilo fica o homem depois da 6ª hora. Até o mais estólido, isso é, até o mais estúpido, começa a compreender. A compreensão inicia-se em torno dos olhos. Dali se expande. Nesse momento, o desejo que se tem é de se colocar com ele debaixo do ancinho. Quer dizer, a partir desse momento, a lei está gravada no corpo. Aconteceu o processo de conversão, a transformação do condenado de um ser semi-animal num homem inteiro, completo, alguém que compreende. A compreensão se expressa no olho. Esse tá está errado também. Daí não acontece mais nada. O homem começa somente a decifrar a inscrição. Estira os lábios para fora como se escutasse.
escutar com os lábios, percebe? Na verdade, ele compreendeu a sentença e ele próprio agora enunciando a sua própria sentença. Ele próprio articulando a sua própria sentença. Ou seja, transformando aquele tipo de sentença, de condenação, em uma linguagem própria. Escutando com os lábios, portanto. O Senhor já viu que não é fácil decifrar a inscrição com os olhos. Ele está se referindo aqui a uma passagem anterior do conto em que ele mostra uma das sentenças que são colocadas no aparelho que põe em movimento o rastelo. E o visitante diz, eu não consigo entender isso, são, na verdade, alguma coisa parecida com hieroglifos ou com uma escrita cheia de, digamos, ornamentos. E ele vai dizer, realmente é difícil de decifrar, mas aquele que recebe a impressão na carne, esse decifra muito bem a sua sentença. Uma coisa que eu gosto também, que eu já pensava nisso, também quando eu estava lendo o conto, que tem uma relação que tudo parece que é dentro da superfície, assim, na pele que se escreve, eles estão no mesmo plano, assim, local, mas para escrever a lei é necessário subir para ativar a massa. Isso. Então você tem essa subida. Sem dúvida. Sempre a sentença é colocada num aparelho que fica acima do ancinho, do rastelo. Então você tem uma espécie de código, né? Se você quiser usar hoje uma espécie de cartãozinho perfurado, que você introduz em um aparelho inteligente que vai fazendo esse movimento. E o movimento é um movimento de aprofundamento, entende? Isso vai se inscrevendo no corpo até o momento que chega na hora sexta, que é o momento em que ele começa a compreender. Veja, isso é o elemento arcaico. É exatamente o que se faz com um animal que você doma. Você inscreve no corpo um processo de domesticação. Ou seja, você inscreve no corpo a escrita da culpa. Agora, você percebe que, no fundo, o que o Kafka está querendo dizer aqui é uma coisa muito séria, que essa inscrição da culpa no corpo é alguma coisa que tem a ver com uma longa tradição da nossa história. E essa tradição significa nós herdamos no nosso corpo, como uma espécie de herança, toda essa inscrição corporal que nos modela, que nos molda, que nos faz. E a grande maioria das vezes, né, esse é o ponto decisivo, essa inscrição só se encontra presente pelo esquecimento. É preciso lembrar de novo que isso está inscrito nos nossos corações e nas nossas mentes. A colônia penal, o tribunal, é justamente esse grande dispositivo institucional da lembrança. E vocês estavam me perguntando aí sobre religião, né? Imagino que vocês têm na memória qual é a grande sentença, a grande chamado bíblico, que é lembra-te, ó Israel. Lembra. É óbvio que isso ecoa no Kafka. É absolutamente inevitável. Essa ideia, olha, lembra, você se esqueceu. E é por isso que a redenção acontece quando ele é capaz de ele repetir a sentença. Melhor, decifrar a sentença.
Mas o nosso homem decifra com as suas feridas. Realmente custa muito trabalho. Precisa de 6 horas pelo menos. Mas então o ancinho já o atravessou completamente e atira-o no buraco, onde cai em meio do sangue e da água e do algodão. A sentença cumpriu-se e nós, eu e o soldado, o enterramos. A sentença se cumpre, portanto, justamente no momento paroxístico em que se dá propriamente a conversão. No momento em que ele entende, no momento em que ele decifra, no momento em que ele sabe, afinal de contas, qual é a sua sentença, portanto, a inevitabilidade da sua culpa, esse é o momento glorioso, esse é o momento final. Nesse momento, a máquina cumpre a sua função. Essa é a ideia de Kafka, desse tipo de inexorabilidade do tribunal, que se repõe sempre. Eu queria agora, rapidamente com vocês, muito rapidamente, tocar um ponto que é problemático, mas que a gente vai explorar no nosso próximo encontro, que provém de um universo muito próximo a esse universo kafkiano, que é o universo paulino, que é justamente a tematização, por assim dizer, paradigmática do Ocidente cristão, melhor dizendo, judaico-cristão, entre lei e culpa. Cito o capítulo 7 de Romanos. Vocês me desculpem, mas acho que eu já cheguei a dizer isso para vocês uma vez. Eu venho de um tempo em que ler o Capital e a Bíblia era obrigação absolutamente fundamental. Hoje já não se lê nem o Capital nem a Bíblia. Então, na verdade, se poderia quase que dizer isso de cor, né? Então, o capítulo 7 da Carta aos Romanos: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Esse texto é seminal do cristianismo. Trata-se aqui da oposição entre a lei e a graça. E a metáfora da mulher que pertence ao marido, que está sujeita ao marido pela lei, é exatamente a metáfora da relação entre Cristo e a Igreja. Texto, portanto, de uma gravidade absolutamente sem par. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Vejam a força desse texto. A relação entre a lei e a perpetuação do pecado. Portanto, a relação essencial entre a lei e a culpa. Enquanto nós estivermos sob o domínio da lei, nós estamos inevitavelmente sob o domínio da culpa.
para que exista uma possibilidade de redenção da servidão à lei, é preciso que nós pertençamos a outrem. Isto é, não mais a lei, mas a graça. O cristianismo paulino nasce exatamente de uma perspectiva messiânica. Exatamente a mesma perspectiva messiânica que é em Kafka. Repito, eu não conheci o pecado senão pela lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Quer dizer, não existe culpa, não existe pecado a não ser pela lei. E enquanto houver lei, não há justiça, existe sempre culpa. Esse é o universo kafkiano. Bom, gente, paro por aqui hoje, agradeço a vocês pela atenção, nos vemos depois. Por favor, à vontade. No início, na aula passada, eu falou muito da questão que tudo gira em torno da dívida. Da culpa. A moral, então, é a nossa dívida? Sem dúvida. Nossa dívida Sem dúvida. A moral é exatamente decalcada sobre a dívida. E a ética sobre a culpa. E a culpa é uma derivação disso.